Olá, boa tarde. Faz tempo que não aparece a minha cara para você estar olhando. Hoje eu resolvi falar cara a cara para cada um de vocês. E estou gravando esse vídeo para explicação de alguma coisa que talvez você não tenha percebido. Você ter mais uma clareza em sua mente. Coisa de respeito a Deus. Você sabia que no mundo existe dois deuses? Existe. Todas as vezes que você olhar nas escrituras, seja onde for, estiver escrito Deus com D minúsculo, é o diabo. E Deus com D maiúsculo é o nosso Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz o seguinte, que Satanás é o Deus deste século. É o Deus desse mundo que Satanás é. E o objetivo de Satanás nada mais, nada menos do que atrapalhar Deus, o Criador. Deus tem um plano na nossa vida de restaurar o pecador, o homem que foi perdido. Porque lá no Éden, o dia que Adão pecou, que ele desobedeceu a Deus, ele entregou o direito a Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz que Satanás é o Deus desse século. E o objetivo dele é atrapalhar os planos de Deus. A palavra de Deus diz que por só um homem, por um homem só entrou o pecado no mundo. E todos vieram padecer. E a palavra continua dizendo, mas também por um só homem veio o resgate para o homem ser salvo. E é isso que Satanás tenta dias após dias, é frustrar a Deus, atrapalhar o plano de Deus. Porque quando Adão pecou, que ele foi expulso do jardim, ele foi separado de Deus, ele morreu para Deus. Eu já falei em outras gravações o que significa morte. Morte significa separação. E quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós estamos separados de Deus. Precisa um conserto para que nós possamos voltar para Deus. Sem esse conserto, não há possibilidade nenhuma de nós ter um relacionamento com Deus. E assim, quando Adão foi expulso, que ele pecou, ele perdeu a sua paternidade. Ele passou de filho para criatura de Deus. O pecado de Adão separou ele de Deus, então ele está morto para Deus. E assim somos todos nós, porque queira ou não, nós somos filhos de Adão. E já nascemos pecador. Porque nós herdamos o pecado, a herança de Adão. A herança de Adão é a desobediência de Deus e nós herdamos. Mas Deus, esse Deus maravilhoso que nos ama, que nunca perdeu, Deus nunca perdeu a esperança, a confiança de nós. E Deus quer fazer tudo o possível para resgatar o pecador.
E o maior plano de Deus é trazer a vida daqueles que estão mortos. Nós não estamos mortos fisicamente, mas espiritualmente nós estamos mortos para Deus, porque a palavra de Deus disse que o pecado separa. Então a separação de nós, do nosso espírito para Deus, é morte. E Deus vendo que se nós morrêssemos fisicamente, sem esse retorno, nós estávamos perdidos para sempre. E Deus sempre lutou, providenciou meio para que nós possamos voltar à vida. E o diabo sabe de tudo isso. E ele tenta atrapalhar o plano de Deus. O maior plano de Deus é isso, é resgatar o pecador que está perdido. E o diabo lança de tudo quanto é maneira para atrapalhar o plano de Deus. Mas esse plano, para ser um plano perfeito, Deus precisa de nós. Sem nós, o plano de Deus não será perfeito. Porque Deus não salva o pecador sem que o pecador não queira. Deus não salva o pecador na marra. Precisa o pecador querer. E isso o diabo sabe disso. Ele sabe que Deus não vai invadir o coração de ninguém sem a sua permissão. Uma coisa que Deus respeita, que Ele deu para nós, é o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus dá as condições. Deus diz assim: hoje eu ponho diante de ti vida ou morte, bem ou mal. Mas ele diz também: cabe você a decidir qual você vai querer seguir. Deus respeita a nossa opinião. É por isso que Deus não invade o coração de ninguém. Deus, Ele quer salvar, mas precisa de você, para que você possa ir morar com Ele no céu. Agora a pergunta é: Deus não pode salvar o homem? Se Ele quisesse salvar sem o homem querer, Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas Ele não faz, sabe por quê? Porque o homem, quando rebeliou contra Deus, ele não foi forçado. Foi de livre, espontânea vontade que ele pecou. Então precisa um arrependimento do homem para voltar para Deus. Sem um arrependimento do homem, ele nunca será salvo. Deus já fez o que tinha de fazer. Deus matou o seu filho na cruz do Calvário. Por minha causa e por sua causa. Agora Deus, o que Ele pode fazer mais? Deus pegou seu filho único, a quem Ele mais amava. Deus pegou seu filho, pendurou ele numa cruz, Ele crucificou Jesus na cruz. Eu fico imaginando Deus, o sofrimento de Deus, sofrendo ali, vendo seu filho morrendo na cruz. A própria palavra de Deus diz que Jesus na cruz disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus está dizendo: Pai, se há outra maneira de salvar o pecador, então
faça, porque a dor é tremenda. E Deus deixou seu filho morrer. Não porque Jesus errou. Não porque Jesus era falho. Jesus morreu na cruz para salvar eu e você. Agora, Satanás sabe de todas essas coisas. Que Deus não vai invadir o coração do homem e precisa que o homem se arrependa. E o que ele faz? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, revela essa história. A palavra de Deus diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o quê? O entendimento das pessoas, para que as pessoas não possam ver e ouvir a grandeza, a beleza de Deus. Então, qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás não é fazer briguinha, não é isso. O objetivo de Satanás é bem maior do que isso. Ele cega as pessoas, para que você não possa enxergar, para que você não possa sentir o sabor de servir a Deus. Servir a Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas Satanás não quer, então ele cega você, para que você não possa começar a sentir qual prazeroso é servir esse Deus. E Deus não pode fazer nada, porque ele já fez. Agora Deus, ele fez o cristianismo. E o diabo, ele fez as religiões. As religiões ensinam essas coisas para você. As religiões ensinam que que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-lo. Ele pagou o seu pecado na cruz, pagou o preço, e você está salvo, pode viver da maneira que você quiser, não importa, pode farrear, pode ir para as baladas, pode viver longe de Deus. Jesus já fez tudo que tinha de fazer, você está salvo. Você vai morrer, Deus é bonzinho, ele vai passar um pano quente nos seus pecados e levar você para o céu. Isto é uma mentira de Satanás. Não é bem assim. Jesus morreu por nós? Sim, morreu por nós. Então todo mundo está salvo? Não, nem todos estão salvos. Para você entender, a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, ele desceu até o inferno. E lá ele ficou 3 dias e 3 noites. E lá no inferno, sabe o que estava lá? O meu nome, o seu nome, todos os nomes. Todas as pessoas que desviaram de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. O nome está lá. E pelo seu sangue derramado na cruz, o sangue de um inocente derramado na cruz, paga os nossos pecados. E sabe o que Jesus fez? Ele trouxe para nós a promissória que foi assinada por Adão, que levou nós à condenação. Mas agora ele trouxe a promissória que o sangue de Jesus pagou a nossa promissória. Nós não devemos mais nada.
Agora, para nós poder ser beneficiado com esse plano de Deus, Deus não quer o meu dinheiro, Deus não quer sacrifício, Deus não quer nada disso. Ele só... Jesus, quando trouxe, ele trouxe, junto com a nossa promissória, um papel escrito aceite. Porque muitas vezes, você que já pagou conta em banco, cartório de protesto, tem que ter o aceite da pessoa. Se não tiver o aceite da pessoa, você não... E vem aquele papel e você assina seu nome. Aceite. Aí aquele papel possa valer. Mesma coisa essa promissória. Essa promissória da nossa condenação eterna está lá. E Jesus trouxe ela na mão e entregou para cada um de nós. E a única coisa que nós temos que fazer é assinar o nosso nome no aceite. Para que nós possamos ser beneficiados com o que Cristo fez por nós na cruz. Porque o nosso pecado é tão grande demais que você não consegue, não temos como pagar o nosso pecado de condenação. Somente Jesus pode pagar. E Ele fez isso por nós. E a única coisa que Ele quer é que você assina o papel de aceite. Agora, como que eu posso fazer isso? Aí vem o que eu já disse anterior. Nascer de novo. Fazer como Nicodemos. Nicodemos, o homem conhecedor da lei de Deus, um homem que orava 2 vezes por dia, jejuava 2 vezes por semana e era professor de teologia. Teologia é as coisas que trata de Deus. Ele conhecia de tudo. Mas ele chegou para Jesus e disse: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus poderia ter dito para ele: não, você é um homem conhecedor das coisas de Deus, você jejua, você ora, você já é salvo. Mas não, Jesus disse: não, você tem que nascer de novo.